Olá, pessoal! Neste vídeo vamos discutir sobre a concepção de liberdade em Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é um filósofo situado dentro de uma escola de pensamento que a gente conhece por fenomenologia. E nessa concepção de mundo, nessa corrente filosófica, a liberdade ela não é encarada nem no sentido de uma liberdade de uma consciência solta e nem aquela ideia do determinismo, né, que a história diz como você vai ser sua raça, suas condições, o meio que você vive, diz como vai ser sua vida. Não. Ela vai estar pensando que há liberdade sim, porém essa liberdade num sujeito encarnado, ou seja, num corpo. A liberdade se dá dentro de um corpo que vive determinadas situações, que se relaciona com o mundo de determinada maneira, justamente através desse corpo e desse mundo em que está situado. Aí tem dois conceitos para a gente pensar a fenomenologia e o pensamento do Merleau-Ponty. Né? A ideia dos conceitos, a ideia que não é decorar os conceitos, mas entender esse jogo que esse pensamento faz. A ideia é que, de um lado, você tem a facticidade, né? A ideia dos fatos, né? Das coisas, a dimensão de coisa, né? O mundo como está, as relações, etc., né? São conjunto das determinações, ou seja, o que você já encontra nesse mundo. Como que a gente se encontra nesse mundo? O que a gente vê? Aí são os fatos, as coisas que existem. Né? E daí que a gente também, né, essa facticidade, é o nosso corpo com certas características, ou seja, psicológicas, né, aquilo que tem dentro do nosso pensamento, como nós entendemos o mundo pelo pensamento, como a ideia da família, né, pertencemos a uma família específica, né, nós vivemos dentro de um grupo social específico com aquelas pessoas, né, as relações que a gente tem. E aqui, né, a ideia é que estamos situados em um tempo e um espaço. Como assim situados em um tempo e um espaço? Vivemos um período específico da história, né, estamos vivendo 2020, né, passando por esse momento, e espaço no sentido que é o lugar onde a gente vive, né, as pessoas que tem ali, o mundo que a gente encontra, né, ao bairro que você mora dentro daquela cidade, no estado, num país tal, dentro dessa situação toda, né? Um período histórico específico num lugar específico, né? 2020 em Guaraí, né? Esse tempo e espaço aí que de alguma maneira dão um formato de coisa, a ideia de coisa, né? Essa facticidade, a situação que a gente se encontra e está vivendo. Para pensar liberdade tem que pensar isso. E ao mesmo tempo tem essa parte da transcendência, que é justamente aí que vai ter o espaço para a liberdade, que é como a gente vai agir de acordo com a dimensão da coisa, com a dimensão daquilo que a gente já encontra e não pôde escolher. Ninguém escolheu nascer em 2004 em Guaraí, etc. Foi questões que aconteceram. Escolheu a família. Não tem como mudar isso, não tem como escolher. Porém, com essa base, com aquilo que você tem como base, você vai ter suas escolhas depois. E dentro das relações, das pessoas que vocês conhecem, das ideias que são trocadas, né, dos interesses em comum, ou interesses diferentes. A ideia de que com essa transcendência você dá sentido para as determinações. Né? Que a princípio nascer num lugar, num tempo, não tem sentido nenhum, mas a gente vai criando um sentido para tudo isso, conforme que a gente vive, conforme a gente age e entende as coisas. Como a gente sente, lê esse mundo externo, né, e vai tomar nossas decisões a partir disso. Portanto, a dimensão aí da liberdade nesse sentido. Né? A transcendência como espaço da liberdade em relação à facticidade. A nossa liberdade não se dá no nada, mas num certo mundo que a gente vive. Essa é a ideia aqui. Merleau-Ponty, então, ele relaciona aqui muito forte isso nele, a ideia do corpo. Né? A liberdade não pode ser pensada fora do corpo. Ou seja, a mente não é uma coisa abstrata, ou a mente não é o cérebro. Não, é todo um corpo,
né, e como o corpo se relaciona com esse mundo. Com a experiência que esse corpo vivenciou, que vai formar, né, nossas possibilidades de agir nesse mundo. É isso que está em questão aqui. A liberdade não está fora do corpo. Não tem como eu pensar eu mesmo sem meu próprio corpo. Que meu corpo passou por vivências, experiências, o mundo encara, né, os corpos de diferentes maneiras e nosso corpo encara o mundo de diferentes maneiras. Né? Eu só entendo esse mundo, né, através do meu corpo. É o corpo, então, aqui para Merleau-Ponty, que habita o espaço e tempo. Se a gente pensar, né, como assim o corpo? Por exemplo, se pensar mulheres e homens têm vivências diferentes, né? O que dá base para isso? Não é uma mente, não tem uma diferença de mente a princípio, mas um corpo que socialmente acaba sendo, né, construído de maneira tal que cada um vai se rearranjar, né, vai ter experiências próprias e visões próprias. É claro que não é um determinismo aí, mas tem implicações, né? Uma mulher percebe as coisas de maneira diferente dos homens, porque socialmente, dentro do nosso tempo e espaço específico, né, são considerados de maneira diferentes. Outro exemplo que a gente pode pensar é essa questão de como, né, lidamos com sentimentos de maneira geral. Será que tipo, em outros tempos, alegria e tristeza, a maneira de se lidar com a dor, por exemplo, é a mesma? Se pensar alguém que viveu nos anos 50, mesmo na própria cidade, né, que a gente vive, será que nos anos 50, né, em Guareí, o sentimento era o mesmo do que nos dias de hoje? As pessoas lidavam com as coisas do mesmo jeito? Né? Os trabalhos, será que eram diferentes? É tudo isso, né? Nosso corpo está em relação com o espaço, né? Ou se a gente pensar mesmo nos dias atuais, alguém que vive em São Paulo, não é bem diferente do que alguém que vive no interior, né? O corpo vivenciou coisas diferentes, percebe coisas diferentes, então lida, né, com as questões de maneira diferente, né? Ainda que, obviamente, possa haver semelhanças. Mas essa ideia do corpo está dentro do situado no mundo. E a gente só pode ter liberdade, então, com esse corpo situado nesse mundo. De certa forma, essa é a ideia que está aí no Merleau-Ponty. E ele está falando isso, né? Não está falando à toa, discutindo sozinho. E ele está fazendo toda uma contraposição ao pensamento do René Descartes. Que para o René Descartes, né, o ser humano ele tem uma dualidade. A dualidade mente, essa capacidade de pensar. Você já deve ter ouvido a ideia, ela penso, logo existo. A existência está no pensamento. Eu penso primeiro, depois eu existo. Para a fenomenologia e para o Merleau-Ponty, isso é impossível. A ideia do pensar, logo existo. Não, porque eu só consigo existir e pensar de acordo com um corpo específico. A mente não é igual. Não tem essa mente transcendental, né, fora de um corpo. Não, o nosso pensamento está situado num corpo. E aqui pro Descartes não. Você tem esse objeto, né? Se de um lado você tem essa mente, né, o nosso corpo é objeto. Ele não ele não pensa, ele não age, ele é só um objeto de estudo. Né? Se pensar tipo, para a biologia, as nossas, né, o nosso corpo humano é um objeto de estudo. Né? Não tem tem órgãos, tem sistemas, etc. Você estuda ele assim. Né? Enquanto que se a gente pensar, né, na nossa vida mesmo, de acordo com Merleau-Ponty, né, mente e corpo tá ligado, é uma coisa só. Não existe essa separação de que mente é uma coisa, nessa, esse espaço do sujeito, que pensa, que decide, né, a liberdade ficaria aqui então, nossa mente, mas o corpo seria objeto, aquilo que é estudado, e não tem pensamento, não. Corpo e mente, pro Merleau-Ponty, é uma coisa só, ele está vindo aqui discutir com esse pensamento que o Descartes traz, de dualidade. Não, pro Merleau-Ponty não tem como separar mente e corpo. É uma coisa só. E aí, né, uma frase do autor para se discutir, né, para pensar sobre essa questão. A verdade não habita apenas o homem interior, ou antes, não existe o homem interior. O homem está no mundo, e é no mundo que ele se conhece. Ou seja, eu só me entendo enquanto eu mesmo de acordo com as relações que eu estabeleço
com os outros e com o mundo. Só consigo pensar que eu sou um ser humano em comparação com outros seres. Eu vejo uma árvore, um cachorro, e eu me percebo, então eu penso, né, eu vou entender que este corpo me faz humano, e o corpo da árvore faz ela árvore, o do cachorro faz ele cachorro. Né? Não tem como essa ideia de homem interior, é uma coisa que é somente. Não, tem um corpo específico. Né? E é através dele que eu me relaciono com o mundo, com as outras pessoas, é a maneira como eu vou viver esse mundo. Eu conheço esse mundo, e é justamente esse mundo que eu conheço também que me possibilita a liberdade. Né? Não tem como pensar liberdade fora do mundo. Né? Fora, por exemplo, para eu pensar algo, eu tenho que pensar numa língua que eu aprendi. Eu posso pensar o que eu quiser, mas a língua que eu sei falar e penso, eu não escolhi. Mas é através dela que eu penso. Então, o mundo, ao mesmo tempo que tem certas limitações, cada um não pode inventar a sua língua pura e simplesmente. Tem a língua do lugar que você vive. Porém, é através dessa língua que eu não escolhi que eu posso conversar com as pessoas. Da liberdade de pensamento, pensar e decidir, etc. Espero que tenha tá dando para entender essas ideias. Assim, então, a realidade, né, pensando aqui a liberdade para Merleau-Ponty, é o que a gente vive, entende, se dá com a vivência de cada um. O que a gente tem por realidade é conforme aquilo que o nosso corpo percebeu do mundo. Esse mundo específico que a gente vive, né, esse espaço, as pessoas que a gente convive, a família, o tempo histórico que a gente vive, é o que se passa nesse momento, nesse lugar. E é isso que vai construir a nossa realidade. E a partir dela, então, é que temos a liberdade, né? Nosso modo de existir e dar sentido ao mundo. Né? Ele dá um exemplo do trabalhador, por exemplo, que vai, né, entrar em greve, etc., justamente naquele contexto em que ele vive, ele sente essa necessidade, sente que não tem seus plenos direitos, sua plena posição, né, enquanto homem, e ele tem a opção justamente de fazer parte dos movimentos, né, enquanto uma pessoa com consciência de sua classe, etc., ou, né, recusar esse movimento, não fazer parte dele. Então ele pode aceitar, né, ou não, pode se rebelar ou não, mas de acordo com aquilo que ele vive e com essas condições, né? Seu modo de existir, seu modo de ser no mundo, né? E conforme esse mundo que existe, né, que a pessoa vai dar sentido a esse mundo, né? Então a ideia de que também não existe um sentido a princípio das coisas, as pessoas dão sentido de acordo com como vivem esse mundo, de acordo com o que captam desse mundo, como percebem as coisas através do corpo, através das percepções, entendem esse mundo, né, aprendem a falar, a pensar, uma crença, etc. Porém, tem liberdade a partir disso. Né, tem essa liberdade situada, né, de acordo com as situações que vive, mas pode escolher, pode optar, né, a partir de então, como lidar com esse mundo e o que fazer a partir disso. Espero que tenha dado para entender. É um pensamento bem interessante. E a ideia de liberdade mesmo é sempre interessante discutir. Espero que tenha acrescentado bastante para vocês. É isso aí, pessoal. Valeu.